bom estar aqui na Federação, principalmente às quintas-feiras. Eu sou tão bem acolhida pelas minhas queridas, eu não posso falar velhinhas, porque elas são todas jovens e cheias de vitalidade, mas são as minhas amiguinhas da costura. Então, elas estão sempre com esse sorriso aberto, com essa forma acolhedora de nos receber. Agora, a Nilce, ela judia de mim. Eu estou o mês todo trabalhando em cima do tema de Jesus. Ela vem e me pega para falar de vendilhões expulsos do templo em pleno dezembro. E aí eu falei, meu Deus, vamos lá, Nilce, passou, vamos estudar. E aí é aquele negócio, a gente pega o Evangelho de Jesus inteiro, vários capítulos, quase todos, a gente vai lá e vê as instruções dos Espíritos, vários itens explicando as passagens do Evangelho. E quando a gente chega nos vendilhões do templo, não tem instrução dos Espíritos. Agora vocês imaginam, gente, nem os Espíritos quiseram explicar para nós, e a Nilce me põe para falar desse tema. Mas vamos lá. Olha, o Evangelho diz o seguinte: chegaram, pois, a Jerusalém, e, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que na minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas, andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinham medo dele. É difícil essa passagem do Evangelho para nós. E quando a gente lê inicialmente, quando a gente assiste filmes da vida de Jesus, eles mostram ali um Jesus que realmente, como está na passagem, derruba mesas, espanta animais com uma cordinha. Só que muitas vezes não é retratado da forma como a gente tem de Jesus. Só que quando a gente pega o livro Sabedoria dos Evangelhos, de Carlos Torres Pastorindo, e quando a gente faz um estudo maior, os 4 evangelistas narraram da mesma forma como está aqui. Só que não está em momento algum escrito que Jesus foi violento, que Jesus foi agressivo. É bom a gente tentar entender, porque esse templo onde isso aconteceu, ele era chamado Templo de Salomão. E isso aconteceu no momento em que Jesus, lá no texto, fala que ele subia para Jerusalém, já no final do seu messianato na terra. E ele foi para essas festas, para essa festividade de Natal, de Páscoa. Estou no clima do Natal. E o que acontece? Quando chegavam no Templo de Salomão, ali tinha no início as piscinas de purificação. Aí logo depois tinha o átrio dos gentios, onde ficavam esses mercadores, porque ali não ficavam os judeus, eram os gentios. E eram muitas divisões dentro desse Templo de Salomão. Então tinha a divisão dos homens, a divisão das mulheres, dos sacerdotes e por aí vai. Então, isso aconteceu nesse lugar, e assim, gente, é difícil a gente explicar, mas a gente vai olhando, estudando, era uma coisa gigantesca. Imaginem os senhores que só de soldados, e não são os soldados do templo, porque eles ainda tinham, o próprio templo tinha os seus seguranças, os seus soldados. Os soldados mandados pelo governo passavam de 1000. Era muita, mas muita gente ali usando da mercancia. E naquele momento, obviamente, quando Jesus viu aquela situação, ele se indignou. Agora, antes de dar essa continuidade, eu fui lá antes a gente tinha o Aurélio. Hoje a gente vai num dicionário online, que é o Wikipédia.
Na Wikipédia fala o seguinte: a história da Terra são os registros do nosso planeta desde 4,57 bilhões de anos atrás até os dias de hoje. Então, o nosso planeta Terra, ele se formou, ele foi criado há mais de 4 bilhões. Eu já tive a oportunidade de falar com os senhores aqui, e eu sempre menciono isso porque eu acho gostoso a gente estudar um pouco essa parte científica do espiritismo. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Uma vez criados, nós passamos primeiro pelo reino mineral. Do reino mineral, onde nós temos a matéria inerte, apenas a atração, nós vamos depois para o reino vegetal, que tem a mesma matéria inerte, mas que tem a mais a vitalidade. Então, as plantas têm vida. Nós temos plantas que matam, nós temos plantas que curam. Saímos do reino vegetal, nós vamos para o reino animal, que tem tudo que tem nos outros, a matéria inerte, a vitalidade, mas tem a mais uma inteligência instintiva. Saímos desse reino animal, aí nós vamos sim reencarnar como homens. Aí nós entramos no reino hominal, que agrega tudo dos outros reinos. Essa matéria inerte, a vitalidade, a inteligência instintiva e agora mais apurada. E aí nós temos o quê? A crença em Deus, o uso da razão, o livre-arbítrio. Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, o homem, para fazer o uso, o homem dotado de raciocínio e discernimento, para chegar aos primórdios da época quaternária. São as palavras de André Luiz. Primórdios da época quaternária. Mineral, vegetal, animal, hominal. Então, para nós chegarmos no início, reencarnarmos como homens e mulheres, nós levamos nada menos que 1,5 bilhão de anos. Isso é fantástico, o que André Luiz nos diz. Então, para nós nos tornarmos, nós fazemos o uso da razão, nós levamos 1,5 bilhão de anos. E é importante a gente entender que nós estamos numa lei de progresso. Ninguém vai reencarnar como planta, ninguém vai reencarnar como animal, uma vez que a gente já está no reino nominal. É a lei de progresso. Se hoje nós temos o paladar, começou lá na fotossíntese das plantas. Flávia, o que tem a ver isso com vigilhões expulsos do templo? Bom, vamos lá. Quando a gente pega o livro A Caminho da Luz, quem não leu, leia. E se for igual eu, tem que ler mais de uma vez, porque tem muita coisa que é maravilhoso da gente ler, mas para entender a gente tem que ler várias vezes. Esse livro, ele começa desde a formação do planeta Terra. E vai mostrando de tempos em tempos a história do nosso planeta. Então é fantástico, é fantástico. Vai mostrando de tempos em tempos, Moisés, Jesus, Napoleão, e por aí vai. Jesus de tempos em tempos mandando seus missionários. E é nesse livro que está escrito que Jesus é o governador do nosso planeta Terra. Coube a ele a formação do nosso planeta. Se o nosso planeta tem mais de 4 bilhões de anos e naquela época ele já era o Cristo, gente, é muita luz. Será que a gente acha que ele vai chegar num templo e vai agir com violência? Olha o que diz o livro A Caminho da Luz. As mãos de Jesus haviam descansado, após longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, trabalhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se
em amor, caridade, claridade e justiça. Então, o livro A Caminho da Luz é fantástico. A introdução dele já é uma reverência a Jesus o tempo todo. E é lá que nos diz que quem governa o nosso planeta Terra desde o princípio é Jesus. Então, quando a gente entende isso, mais do que nunca a gente sabe que Jesus não entrou naquele templo brigando, esperneando. Isso é próprio nosso. A gente que sai no trânsito e quando vê, põe a mão para fora, bravo. Isso é da gente que não consegue ainda controlar instintos até. Não desse Cristo, que há mais de 4 bilhões de anos atrás já era o Cristo. E aí nós vamos no livro Espírito do Cristianismo, que Caiba Schutter nos diz. O fato era que o Templo de Jerusalém estava perdendo seu aspecto religioso para dar lugar ao comércio e à corrupção do povo e dos sacerdotes locais, justificando assim uma postura mais enérgica de Jesus para combater tais desvios. Se o mestre não tivesse adotado este posicionamento, talvez a essência espiritual do templo se perderia por completo. Cristo certamente não adotou uma conduta agressiva, mas manteve-se firme em sua atitude, para que as pessoas compreendessem a gravidade da situação. Com franqueza, julgamos que se Jesus consentisse ou se pusesse em atitude complacente naquela hora em que deveria demonstrar o seu zelo pelos ensinos religiosos e pela lei que ele veio cumprir, daria prova de fraqueza moral, de subserviência, de falta de energia, o que nunca se dá com os missionários que vêm fazer progredir a humanidade. Acho que o texto é muito claro para nós, vai de encontro também ao que Pastorino fala nessa sabedoria dos evangelhos. Não dava para nós imaginarmos um Jesus sem a energia e a autoridade moral que lhe era peculiar. E para que aquele ensinamento ficasse para a posteridade, foi necessário ele agir com toda essa energia. Imaginem os senhores, que só de soldados tinham 1000, então era muita gente. Se Jesus quisesse fazer algo que gerasse violência, naquele mesmo instante, ele já sairia dali preso. Então nós tenhamos a certeza de que não houve jamais violência. Isso não foi falado para toda aquela multidão, mas para as pessoas que estavam ali próximas. Mas o ensinamento marcou. E é um ensinamento que é difícil a gente falar. Não é fácil a gente falar porque ele está batendo na tecla de exploração da fé. E nós adoramos quando a gente tem que falar desse assunto, quando a gente aponta o dedo para outras religiões. É fácil a gente mostrar que dentro da Igreja Católica isso existiu muito tempo. Era chamada simonia. Você pagava por indulgências. E foi combatido na Igreja Católica. Uma hora houve a proibição, mas foram séculos onde se cobrava. Cobrava a tal simonia, cobrava pela sua indulgência, cobrava para aquelas pessoas que tinham alguma... às vezes se cobrava para falar que tinha um espinho da coroa de Jesus. Houve uma época onde recebia-se isso alguns sacerdotes. E a Igreja Católica combateu. E nós muitas vezes olhando para os nossos irmãos da crença evangélica, nós também colocamos isso de uma forma, mas gente, está cobrando dízimo, é uma exploração. Porque nós somos mestres em julgar, mas eu quero trazer isso para nós espíritas. Porque o ensinamento de Jesus vem falar disso para nós. Graças a Deus a gente consegue visualizar que a grande maioria das casas espíritas tem uma estrutura simples e tem uma preocupação em ajudar, em fazer o bem, em não explorar. Mas nós sabemos que em situações pontuais isso também não acontece. Situações onde as pessoas usam a doutrina espírita entre aspas, onde às vezes fazem uma cura,
mas querem que aquele medicamento seja comprado. Então, se for comprado, já vai contra aquilo que está no Evangelho de hoje, porque o capítulo é: dai de graça o que de graça recebestes. Eu quero fazer uma observação em relação a essa passagem de Jesus aqui. Quem conheceu muito Chico Xavier, eu tive contato com pessoas que conviveram com o Chico. Eu cheguei a conhecê-lo, mas não tive, ele já estava muito velhinho. Mas fazendo parte da pomada, eu vi muita gente que teve muito contato com o Chico. E eu me recordo de uma situação de um desses amigos contando para a gente que, em determinada ocasião, o Chico, lá no Grupo Espírita da Prece, ele pegou na mão de um senhor que naquele momento disse que iria psicografar. E ele foi rígido, ele foi enérgico, com todo o amor e doçura que ele sempre teve, Chico Xavier. Mas ele pegou e falou: aqui não. Dando uma ordem, provavelmente, para o espírito que queria ali bagunçar. Porque a defesa do Chico Xavier, com aquilo que ele acreditava de sublime, com essa defesa do Evangelho dentro do Espiritismo, ele fazia. Então eu acho que a gente não tem dúvidas de que Jesus, porque imaginem os senhores, naquela época ninguém estava preocupado em rezar mais não. E por que Jesus combateu isso aqui dessa forma, com tanta veemência? Porque inclusive aqueles mercadores que ali estavam, para estar ali, eles tinham que pagar uma comissão para os sacerdotes. Os teólogos não são unânimes em dizer se eram todos os sacerdotes ou se eram alguns. Tem teólogos que falam que alguns sacerdotes recebiam para autorizar aquelas pessoas estarem ali vendendo. Já tem teólogos que falam que todos aqueles sacerdotes estavam recebendo. Mas era contra essa conduta que Jesus teve essa atitude mais rígida. E aí a gente chega dentro da doutrina espírita que a gente hoje está aqui, cultua e tanto ama. Tem um pensamento de Leon Denis que diz: é preciso preocupar-se em dar ao homem uma fé livre e desinteressada, que o sustente em suas provas, uma crença racional que lhe permita reagir contra as causas de infelicidade. Por que nós estamos falando isso? E eu fecho nesse slide com Allan Kardec na frase que a gente conhece bem: a fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Porque a partir do momento que a gente passa a ter uma fé raciocinada, um conhecimento de Deus, da lei de causa e efeito, quando a gente começa a entender o porquê, a gente não se submete a essas questões que eram impostas. Vou tentar exemplificar. Eu acredito que na grande maioria de nós vivemos essa época, reencarnados aí junto à Igreja Católica, e nós acreditávamos que era possível, você podia aprontar até, mas se você depois pagasse no final a sua indulgência, você estaria livre de pecados. E uma fé raciocinada sabe que isso não adianta. Nos faz ter um esclarecimento melhor. Então isso é fantástico, mas nós somos um pouquinho sem vergonhas, gente, vou usar esse termo, porque é capaz, se a gente sair aqui fora e alguém falar assim: olha, tem uma mulher ali, ela é vidente, ela é ótima, tem que ter alguém para indicar, tá? Porque a pessoa tem que falar que ela é boa. Nossa, mas ela é boa, ela não erra nada, é capaz da gente espírita, que a gente ia chegar lá: deixa eu ver o que ela fala do meu futuro. Nós temos que trabalhar essa nossa fé. E a fé, essa certeza em Deus, é colocar nas mãos dele o nosso futuro. Então isso é maravilhoso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente trabalha a nossa fé, menos persuadidos de questões materiais que a gente acha que pode resolver a nossa felicidade, a gente fica. E aí, lá no livro Consolador tem a seguinte pergunta para Emmanuel: seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade?
A gente sabe que não. E aí, Emmanuel diz, quando um médium se resolva transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Eu não tenho dúvidas que a gente reverencia e ama tanto Chico Xavier, porque a gente sabe do compromisso mediúnico dele sem ganhar um vintém. Às vezes, até aquelas pessoas que vinham e doavam as coisas para o Chico, ele pegava daqui e já passava para ali. Já pegava daqui e passava para frente. Ele dizia que para entrar no bolso dele tinha que ser o dinheiro que ele ganhou com o esforço próprio. E uma vez alguém perguntou, as pessoas que querem sempre arrumar justificativas para tudo, mas Chico, você fica a madrugada inteira trabalhando para esses espíritos? Você não quer receber 100%? Eu entendo, porque a mensagem vem lá de cima. Mas e a sua dedicação? E o seu esforço? Você está comprometendo até a sua vista e sua visão, trabalhando madrugada? E o Chico, não. Isso não me pertence, isso é o mínimo que eu posso fazer. Então isso é sublime, é maravilhoso. E Emmanuel nos deixa muito claro que as pessoas que usam e que querem ganhar em cima da mediunidade terão resgates dolorosos. Eu não sei os senhores, quando eu pego uma obra mediúnica, eu vou lá e olho de quem são os direitos autorais. Para quem são os direitos autorais? Porque, infelizmente, dentro da doutrina espírita, nós temos que ter esse rigor, sim. Porque há pessoas que dizem que psicografaram, pode até ter sido psicografada, mas ela está ganhando em cima daquilo. Então eu vejo, direito autoral está para quem? Está para uma instituição filantrópica? Está para alguma obra beneficente? Aí eu tenho certeza de que se trata de uma mediunidade séria, e aí eu arrisco ler. Porque eu não vou perder meu tempo com aquilo que eu não confio. E esse cuidado nós temos que ter, meus irmãos. Lá no livro Consolador, continua a pergunta seguinte: seria proveitosa a criação de associações de auxílio material aos médiuns? É engraçado isso, né? Vamos arrumar uma situação aqui. Médium está trabalhando demais, vamos arrumar uma associação para a gente cuidar deles. Eu amo, né, Emmanuel? Olha o que ele fala. No Espiritismo é sempre bom de bom aviso evitar-se a consecução de iniciativas tendentes a estabelecer uma nova classe sacerdotal no mundo. Os médiuns, nesse ou naquele setor da sociedade humana, devem o mesmo tributo ao trabalho, à luta e ao sofrimento, indispensáveis à conquista do agasalho e do pão material. Ao demais, temos de considerar, acima de toda a proteção precária do mundo, o amparo de Jesus aos seus trabalhadores de boa vontade. Toda a expressão de sacrifício sincero está eivada de luz divina. Todo o trabalho sincero é a elevação de toda dor e luz, quando suportada com serenidade e confiança no mestre dos mestres. A verdade, gente, é que não é fácil ser médium, não. Não é brincadeira, não. Mas é um compromisso e uma missão sublime para aqueles que agem com responsabilidade. Vamos parar de querer ter méritos com a mediunidade. Não é fácil. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, que bonitinha a pessoa que está indo ali dar um passe, fazer parte de uma desobsessão. Saibam os senhores que o trabalhador que é médium, ele luta todos os dias, assim como nós, e às vezes até mais, porque as tentações às vezes são ainda maiores. Seu canal mediúnico está aberto e a vigilância é ainda maior. Mas não queiramos de forma, sob qualquer pretexto, receber qualquer vantagem com a mediunidade. Sobre qualquer forma, nem sempre só a remuneração, porque nós temos que trabalhar inclusive a nossa vaidade. Para
estimular essa questão de mediunidade, eu já estou caminhando para o final. Até que horas que eu tenho mesmo? Tá indo? Tá bom. Vou tentar falar mais rápido, porque mulher é um trem, né, gente? A gente vai. Olha, em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. Isso foi Isabel de Aragão para Chico Xavier. Ele tinha 17 anos. Muita mediunidade. Ela apareceu para ele. E aí o Chico conseguiu dizer à senhora: sou pobre, nada posso dar a ninguém. Como ajudarei pobres mais pobres que eu mesmo? A iluminada senhora afirmou: você será nosso ajudante na repartição de pães com os pobres. E o jovem respondeu pesaroso: senhora, quase rotineiramente não tenho pão para mim mesmo. De que modo repartirei com os outros o que eu não tenho? E ela disse: os tempos chegarão e você terá os recursos necessários. Escreverá para a nossa gente peninsular. Trabalhará por Jesus sem receber vantagens materiais pelas suas páginas que escreverá. E nós providenciaremos para que a espiritualidade superior lhe dê recursos para começar o trabalho. É a fé. É a certeza de que Jesus nos ampara. Nesse tempo que a gente tem de doutrina espírita, eu nasci na doutrina espírita, então são mais de 40 anos, e a gente assim... eu fico vendo, eu lembro das meninas aqui na costura, porque elas são bonitinhas, quando elas vêm pedir aqui alguma ajuda para a obra, é porque a coisa já está feia. Porque essas meninas ralam, viu, gente? E aí tem hora que chega a pensar, meu Deus do céu, será que nós não vamos ter enxoval para esse mês? E quando a gente menos espera, vem uma doação dali, vem uma doação daqui. Porque Deus nos ampara sempre. É ou não é? Não estou falando a verdade? Hein? Olha lá. Porque a gente é o alto, é Deus, e que inspira cada um de nós para ajudar. Eu vejo isso nisso, eu vejo isso em várias casas de sopa, eu vejo esse trabalho, eu trabalhei muito tempo em Goiatuba, na construção de Hospital do Câncer lá. Sempre foi difícil. Nunca é fácil dentro da casa espírita, porque todo mundo tem as suas lutas, a gente sabe. Mas quando a gente tem boa vontade, certeza de que Deus nos ampara e o trabalho é em benefício dos outros, os caminhos se abrem. Imaginem Chico Xavier. Tinha dia que ele mal tinha o que comer. E esse homem chegava a distribuir nas ruas de Uberaba, lá debaixo do abacateiro, mais de 4.000 pães. Mas ele tinha a autoridade moral. A autoridade moral de quem usou a mediunidade em benefício do próximo. De quem se preocupou em servir o outro. Eu vou finalizar, estou partindo para o final. É um tema talvez um pouco maçante, eu acho que eu tentei ao máximo fazer ele ficar um pouco mais gostoso. Eu falei para vocês que nem os espíritos colocaram isso no Evangelho, então eu estou rebolando aqui. Mas assim, eu não gostaria de finalizar, eu falei um pouco de Jesus, mas eu acho que é hora da gente falar um pouco mais. Porque nós estamos no mês de aniversário dele, como a Rosália falou. Então, essa lição do Evangelho vem nos mostrar a nossa preocupação dentro da nossa casa espírita, com o compromisso que a gente tem de divulgar o Evangelho, de fazer o bem, e que a gente lembre sempre desse, que é para nós o verdadeiro roteiro. Ele que tem que nortear os nossos passos. Porque se hoje nós temos uma doutrina espírita que contagia corações, é porque nós temos uma fé raciocinada, é porque nós temos exemplos de caridade. E é importante, meus irmãos, que acima de tudo, a doutrina espírita, a gente abraça muito esse Evangelho de Jesus. Mas é preciso que a gente faça com que o Evangelho entre dentro de nós de verdade. Porque o Chico Xavier, quando estava na Terra, ainda nos disse que o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido. Eu tenho falado isso ultimamente, parece uma coisa chata, meio mórbida, mas eu estou falando sério, gente. Ultimamente eu tenho me preocupado com como que vai ser meu velório. Vocês não preocupam, porque senão ninguém quer saber como que é velório, né? A gente fica mais feliz quando nasce alguém. Mas eu fico pensando, porque quando a gente pega a obra de André Luiz, o que contou para ele do lado de lá foram orações de meia dúzia de pessoas que oraram com sinceridade porque ele foi bom. E se Deus quiser, e eu quero muito, mas para isso eu vou ter que me esforçar,
Eu quero que no meu velório as pessoas falem, não, eu vou sentir saudades. Como a Flávia foi boa, isso vai ser difícil, mas tá bom. Como eu vou sentir saudades? Ela é uma pessoa que vai deixar saudades. Foi uma pessoa boa. Eu sei que é difícil isso, mas nós temos que nos esforçar para isso, meus irmãos. Porque nós estamos fazendo o que aqui? Não vai contar do lado de lá o patrimônio que a gente adquiriu, não. Sobrenome, roupa no guarda-roupa, fica aí para os daqui brigar. O que vai contar quando a gente chegar do lado de lá é o bem que a gente faz. E Jesus lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina de revolução interior quando disse: e aquele que deseja fazer-se o maior no reino dos céus, seja no mundo o servidor de todos. Vamos aproveitar que nós estamos finalizando o ano, que nós estamos no mês de nascimento de Jesus, e vamos entrar em sintonia com esse mestre amado, renovando dentro de nós os propósitos de sermos melhores. Porque da manjedoura ao Calvário, os ensinamentos são muitos. Mas até hoje, mesmo sabendo daquela frase dele, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados, nós estamos aí, atirando pedra, fofocando com maledicência. De braços abertos, ele fala: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E nós não damos conta de perdoar alguém que não nos cumprimenta. Na parábola dos talentos, ele diz: vá, multiplique os seus talentos. E nós continuamos enterrando e nos colocando no papel de vítimas. Quando a gente pega a parábola do bom semeador, a parábola do bom samaritano, ele nos pede: semeie, multiplique o amor que a gente traz dentro da gente. E, no entanto, a gente continua reclamando e arrumando desculpa para servir esse mestre que se doou por nós. E aí, quando a gente chega lá no óbolo da viúva, lá está um ensinamento sublime que nos pede o quê? Sacrifício pelo outro. Porque ela deu o único vintém que ela tinha, pensando na felicidade dos outros. Então, quando nós chegarmos no aconchego dos nossos lares, não vamos deixar que o egoísmo tome conta de nós. Vamos pensar que tem pessoas que estão passando frio com a chuva que está lá fora, que estão com casebres destelhados. Vamos pensar que dentro do nosso trabalho a gente pode ser mais solução e não problema. Que a gente pode contribuir fechando a boca com a fofoca. É preciso que a gente ame Jesus de verdade, meus irmãos. Os senhores podem ter certeza que eu falo isso principalmente para mim, não é fácil. Mas não basta nós dizermos eu sou cristão. É preciso que o cristianismo entre dentro de nós. E o mais sublime de tudo isso, cada um de nós tem a centelha divina do amor dentro de si. Vamos multiplicá-la. Eu vou encerrar com uma frase dele: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Feliz Natal para cada um.